Lição 7. O apego reduz ao mínimo a capacidade de sentir prazer. O apego invasor e a redução hedonista. A dependência exige demais. A pessoa apegada gasta muito tempo e energia para manter o vínculo ativo e isso reduz sua capacidade de ter satisfação em outras áreas da vida. O prazer se concentra principalmente no objeto ou na pessoa que origina o apego e não sobra espaço para mais nada. Essa absorção surge em todas as dependências e vícios. Não há nada melhor, mais intenso e agradável que estar profundamente enredado com a fonte do apego. A determinação é a seguinte: sem você, nada tem sentido. Os budistas chamam de karatala o estado em que a mente é fisgada pelas exigências dos impulsos e se submete a eles. A demanda emocional do apego é tanto que não há tempo psicológico para mais nada. A atenção, a percepção e a memória se põem a serviço de um desejo incontrolável e implacável. Estar apegado é um trabalho full-time que nos seca por dentro. E aqueles que conseguem se livrar desse inferno pessoal devem tentar resgatar o prazer de viver que tinham deixado para trás. Um paciente apegado ao poder, depois de uma crise económica, me disse: "Não me lembro de como era de antes." Respondi: "Pelo que você me contou, antes era uma pessoa mais alegre e animada. Gostava de sair para caminhar, ver o pôr do sol, jogar snooker com os amigos, cozinhar de vez em quando, fazer amor com a sua mulher e brincar com os seus filhos." Ele pensou por um momento e disse: "É verdade. Não sei o que aconteceu. Perdi a vontade de viver." Expliquei-lhe que o apego é especialista em roubar energia vital. A ânsia pelo poder e pelo dinheiro o havia afastado da sua base segura, da família e dos amigos mais queridos. Porém, como em geral acontece nesses casos, as pessoas descobrem que, embora tenham confundido o importante com o supérfluo, em situações de crise o que permanece é a mão estendida dos afetos verdadeiros. O apego aos filhos. Conheci uma jovem mãe de 25 anos que vivia obcecada pelo cuidado dos filhos pequenos. As crianças costumavam brincar tranquilamente, sem correr nenhum risco, mas ela não conseguia deixar de vigiá-los nem por um instante. 2 medos básicos a mortificavam constantemente. Pode acontecer algo com eles e, se alguma coisa ruim ocorrer com eles, serei responsável. Por causa desta preocupação, apego, sua vida não era mais a mesma. Afastava-se dos amigos, a relação com o marido estava mal e ela não se interessava mais pelo trabalho. Os filhos absorviam tudo e o ato de ser mãe parecia incompatível com uma qualidade de vida mais equilibrada e harmoniosa. Um dia, lhe diz a pergunta obrigatória: "Você não acha que deveria exercer seu papel de mãe de maneira mais relaxada?" Ela baixou a cabeça e não respondeu. Sabia disso, mas não se sentia capaz de mudar seu comportamento. As crianças, evidentemente, não tinham culpa de nada, mas embora não fossem lerdas nem preguiçosas, tiravam proveito da situação, exigindo atenção e fazendo birra para tudo, e o que fechava o círculo confirmatório típico das mães inseguras. Se eles se comportem mal, a culpa é minha. Ela vivia esgotada e mal-humorada. Estava muito magra e a sua aparência física era lamentável. Uma vez disse-me quase gritando: "Mas são os meus filhos." E eu respondi: "Não há dúvidas que os seus filhos merecem o melhor. Mas o que não deve acontecer é que para educá-los você se destrua psicologicamente e emocionalmente. É um paradoxo que, por amá-los tanto, não possa ajudá-los a crescer por causa do estresse e da ansiedade com que têm de lidar." As supermães e os superpais não entendem que uma coisa é se encarregar dos filhos de maneira responsável e eficiente e outra é se tornar obcecado por eles. A preocupação exagerada com os filhos resulta na anulação da própria identidade e quase sempre em problemas familiares e conjugais. Quando minha paciente compreendeu que eles não eram um prolongamento do seu ser, amor sem posse e sem identificação, conseguiu desapegar-se e estabelecer um vínculo afetivo razoável com os filhos. Primeiro teve de se reconhecer como mulher, para só depois exercer o seu papel de mãe. Se algum paciente me diz que o sentido da sua vida são os filhos, começa a me preocupar. O amante libertado.
A questão é a seguinte: a dependência acaba com a sua capacidade de se surpreender e faz com que a vida cotidiana se torne grotescamente previsível. Quando o desejo se transforma em apego, tudo gira ao seu redor. Muitas vezes você faz o mesmo para obter o mesmo. Como um pequeno hámster enjaulado e correndo sobre uma roda, você fica pedalando sem sair do lugar. Apegar-se é criar rotinas, porque o outro ocupa o último resquício da sua mente e você não pode fazer contrato com o novo. Não há surpresa. Um dos meus pacientes, cuja amante tinha-o deixado sem a menor consideração depois de um relacionamento de vários anos, disse-me: fiquei preso por 8 anos. Era como viver em um cárcere, mas me sentia feliz por estar lá. Tudo o que me interessava era ela, o que ela dizia e saber se podia vê-la ou não. Agora quero vê-la à luz e sentir o sol no rosto. Todas as vezes que nós encontrávamos em algum hotel decadente, fechávamos as cortinas para nos esconder. O nosso mundo era a reclusão. Hoje sinto-me leve, livre. É uma sensação estranha, como se o meu cérebro tivesse se reformatado. Agora me sobra espaço mental e afetivo. Ele teve a sorte que muitos apaixonados, vítimas de apego, não têm. Sua mente se interessou por outro e deu-lhe com os pés. A fonte de prazer o deixou. Há muitas pessoas que sofrem de dependências emocionais e psicológicas e acreditam estar no seu, quando na realidade só fazem empobrecer ao extremo sua experiência vital. Somente quando surge a opção de desapego, de soltar-se e desatar o nó afetivo que as aprisiona, e é preciso ser corajoso porque essa atitude implica jogar muitas coisas pela janela, elas renascem para uma vida que haviam esquecido. Aqui vai um pequeno conselho. Escreve a seguinte frase em algum lugar e quando a rotina se apoderar de você, leia e deixe penetrar em sua mente para que possa readquirir o controle. A vida é uma surpresa constante de saber que existe. Mas que fique bem clara, surpresa constante. O apego ao tempo e à velocidade. O agorismo. Nunca andamos tão rápido, tão apressados, tão ajustados ao relógio como na atualidade. Apertamos uma tecla e a informação chega do céu, do ciberespaço ou da nuvem como se nossos desejos fossem ordens. Tudo conflui para que você tenha o que quiser no menor tempo possível. Pode falar, conversar, escrever, movimentar dados, fotos, vídeos, ou aparecer ao vivo e em cores, tudo à distância e quase simultaneamente. Você me observa e eu observo e os links nos conectam. Voyeurismo e comunicação se conjugam em uma realidade virtual cada vez mais precipitada. Com tal velocidade, a urgência de tempo se transformou em apego ou agora, o agorismo, que não deixa espaço para o fenómeno de espera. Antes do auge da nova tecnologia, a espera estava mais perto do devaneio do que da angústia. Lembro de que, durante um período da minha vida, quando minha então namorada mudará de cidade, nós não correspondíamos regularmente. Toda semana chegava uma carta dela em um envelope perfumado, cor de caramelo. Daí eu me trancava no quarto, feliz e ansioso para ler a carta. Ria, emocionava-me, sentia saudade, uma ponta de ciúme e punha-me a par da sua vida. Respondia logo em seguida e levava a carta correndo ao correio, depois de borrifá-lo com umas gotas do meu perfume. Esperar a próxima carta não era motivo de angústia para mim, mas sim de expectativa alegre. Falta pouco, pensava, como quando aguardamos um acontecimento que nos agrada e a ilusão se mistura com um tendo de ansiedade saudável. Quando não havia internet nem telefone, o fenómeno da espera não costumava gerar preocupação. Vivíamos com ele da mesma forma como aceitamos as leis da natureza. Não quero com isso negar a importância da internet nem das demais ferramentas semelhantes. O que acho preocupante é a baixa tolerância à incerteza produzida pelo agorismo. O apego ao tempo e à velocidade se manifesta também na obsessão pela atualização, por passar à frente, estar na dianteira e adquirir o equipamento de última geração antes que se torne obsoleto.
O problema dos apegados à atualização é que tudo caduca subitamente e quando imaginamos que estamos quase conseguindo o que queremos, percebemos que falta algo. Alguém nos disse que existe um quebra-cabeça e que se o montarmos seremos felizes, mas a forma vai mudando sem parar e as peças nunca são suficientes. Aprendemos que a atualização é uma virtude, porém tudo contribui para vivermos atrasados em matéria de informação. Se você é vítima desse tipo de apego, sugiro que não vai visitar as grandes feiras de tecnologia. Sentirá que lhe falta algo e vai se ver obrigado a comprar, nem que seja um interface USB para se sentir menos incompleto. O pior dos pecados pós-moderno é deixar as horas passarem sem aproveitá-las. Hoje em dia, a maioria das pessoas se queixa de falta de tempo. Todas gostariam de ter um dia mais longo ou comprar minutos e inseri-los à força num dia normal. É proibido postergar ou adiar algo. Temos que conseguir e fim. Se você não for diligente e veloz, estará out e fora do mundo produtivo. Será considerado retardado e lento. A lentidão nos estresse e a aceleração nos mantém hiperativos. Não há tempo para relaxar, para a antiga filosofia do boteco, para nós olharmos um pouco no espelho sem correria e cantar com uma escova na mão, imitando o nosso cantor preferido. Não falamos mais connosco nem lemos antes de dormir. Tampouco sobra tempo para nós mimar ou desfrutar os prazeres da vida bem devagar, como faria um bom hedonista. Há quanto tempo você não se permite sentir preguiça, saboreando de maneira coerente? Alguns anos atrás, quando nós dispunhamos a não fazer nada, dizíamos, vamos matar o tempo. E não era um ato passivo ou indolente. A intenção era ocupar as horas que passavam em câmara lenta sob nos nariz. Continuando com uma elogia, a vagarosidade, conto mais uma historinha. Quando perguntaram ao mestre se ele ficará desanimado com o escasso fruto do seu esforço, este contou a história de um caracol que tentava subir uma serrageira num agradável dia de primavera. Assim que o viram, alguns pardais que conversavam numa árvore perto dali caíram na gargalhada e um deles disse: "Escute, seu estúpido, não sabe que não há cerejas nesta época do ano?" O caracol retroçou sem interromper a subida. "Não faz mal. Quando eu chegar lá em cima, já haverá muitas." A prática do desapego. Como vencer a redução hedonista que gera dependência. Primeiro, exploração e ensaio do comportamento. É preciso buscar, perguntar, não se resignar à rotina nem desperdiçar as opções de prazer que a vida oferece. Não digo que devemos nos deixar levar desesperadamente pelo desejo. O importante é difundir pelo mundo a capacidade de desfrute para obter seus benefícios, como quem rega um jardim. O apego limita nossa visão e nos conduz para um lugar só, como se não houvesse mais nada agradável e atraente no mundo. Aceitar isso passivamente é se anular como pessoa. Procura não repetir o que os outros fizeram ou disseram que você devia fazer, como se fosse um robô. Não se torne previsível. Ensaie novos comportamentos e fuja dos lugares comuns. Sua mente está apta a explorar algo além do óbvio. Varie os esquemas tradicionais. Atravessa-se a descobrir. Não se conforme com o que é evidente. Conheço gente que usa o mesmo penteado, se veste da mesma maneira e lê os mesmos livros há 20 anos. É lógico que cada um sabe o que funciona melhor para si e o que lhe faz bem. Mas se você se mantiver parado ao nível fundamental, sua mente vai se contaminar com a água parada de um tanque. Não espere estar seguro para começar a viver. Não existe essa segurança. Experimente alimentos novos, explore novas formas de se vestir, faça cursos exóticos, leia livros proibidos, tinja o cabelo, escreva um romance que ninguém lê, paquere mais, durma no chão, viaje sem rumo, mude as suas práticas, livre-se da tradição imposta pelo apego e então vai perceber que a dependência vai perder força e atenuar o impacto sobre a sua mente. Concentre nesta frase: o apego não é a única coisa que conta, existe vida em outros lugares.
Se você conseguir se convencer seriamente disso e com toda a energia possível, o apego será esmagado pelo próprio peso. 2. O medo irracional de perder o controle. A fobia do novo existe e é mais comum do que se imagina. Os que sofrem deste mal se acostumaram tanto a ficar quietos que o movimento cria neles stress e angústia. Uma das minhas pacientes, quando saía com algum homem interessante e tomava algumas taças de vinho, logo em seguida bebia 1 litro de água para diluir o efeito de álcool e evitar assim a perda de controle. Era apenas vinho e ela não era nem um pouco alcoólico. É verdade que se estivesse com o psicopata em potencial, seria conveniente nem cheirar o vinho e levar um guarda-costas consigo, mas os pretendentes dela eram homens normais que não tinham nada de assassinos em série. O que o trolha era o medo de ser socialmente inadequado ou sentir-se ridículo. Quando o medo de perder o controle o dominar, pergunte-se com uma mão no coração e outra no cérebro se existe um risco considerável e objetivo de que alguém o magoa. Se o risco foi real, afasta-se. Porém, se forem apenas previsões catastróficas, fruto das suas fraquezas, aproveite o momento e viva. Há pessoas descontroladas e outros que segurem as emoções. O ideal é encontrar um meio termo. Se você não tem nenhuma vulnerabilidade especial que o predispõe a meter-se em encrancas e seu comportamento é inofensivo para você e para os que são à sua volta, por que não? Desde que a espontaneidade também ocupe um lugar na sua vida. Ter uma personalidade encapsulada não o torna melhor nem especial, só serve a limitá-lo. Não estou sugerindo que seja irresponsável, mas que não se deixe levar por um controle asfixiante. Lembro-me de um paciente que se controlava durante o orgasmo porque não queria se exceder. Tinha medo de mostrar o prazer sem inibições. Se isso acontece com você, a solução é fácil. Simplesmente deixe-se levar. Permita-se ir e vir, afinal o orgasmo é seu, o prazer é seu e você não está fazendo mal a ninguém. Temo que o vizinho reclame dos seus gritos, então abaixe o volume sem reduzir o clima do erotismo. E se o seu parecer se escandalizar, procura outro que saiba cantar em dueto sem ressentimentos. Sentir pouco não é uma virtude, é um sintoma. 3. O espírito de rebeldia contra a autoridade castradora. Para romper as amarras do apego é necessário, além da força de vontade, certo espírito de rebeldia. Devemos assumir uma atitude de oposição diante das repressões e dos modelos autoritários que tentem influenciar nosso comportamento, reprimindo ou canalizando-o. Contudo, segundo Erich Fromm, nem toda autoridade é negativa. Existe uma autoridade nacional racional, respeitada e admirada, que considera os outros como iguais. E também existe uma autoridade irracional que é imposta à força, não é respeitada e incentiva a desigualdade. As pessoas que forem vítimas de uma educação baseada na autoridade irracional ou autoritarismo costumam ter pouca iniciativa e tendem a se resignar com sua sorte. Temem ir contra as ordens estabelecidas e, obviamente, evitam qualquer mudança que afeta a tradição. O culto à autoridade reprime o espírito aventureiro. Torna-se mais espirituoso, revolta-se de vez em quando, sobretudo quando se sentir muito sufocado pelas regras ou repressões sem fundamento. Insurgir-se contra a própria existência é combinar de forma adequada a desobediência com a amabilidade. Às vezes você pensa, não estou com muita vontade de fazer isso, mas não reage. Não se trata de ser rebelde sem motivo, mas de defender sua própria essência. Portanto, rebelde-se contra a moda ou os costumes estabelecidos. Há ocasiões em que é importante se afastar do rebanho e não nadar conforme a corrente, mesmo que o vejam como um ser bizarro. Você é único, você pode não ser perfeito, mas não há ninguém igual a você. E pelo simples facto de ser uma singularidade pensante, tem o direito de discordar quando achar que vale a pena. Pratique-o. O apego não se instala de maneira tão fácil nas mentes inquietas que opõem energicamente o conformismo. Para enfrentar a dependência é necessário se dispor a ser interiormente livre e não aceitar que lhe digam como pensar ou sentir. O que deve fazer?
A partir de hoje, sem justificação, seja você mesmo e não se preocupe em ser cortês com nada nem com ninguém. As pessoas apegadas às normas vão protestar contra a sua atitude, pois não gostarão de ser confrontadas. Isto não é problema seu. O apego nos faz ver a vida pelo buraco da fechadura em vez de abrir a porta escancaradamente. Tudo fica menor e distorcido. Vocês assistiu o filme O Truman Show? Nada é para sempre, nada é como parece e tudo pode mudar, inclusive o medo e o vício que nos manipulam como bonecos. O espírito de rebeldia lhe garante que se o apego o atacar, não encontrará uma presa fácil, torna-se insuportável para as mentes rígidas.